Existe um dia simbólico, esse dia é o 15 de março de 1962. O que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em mensagem dirigida ao Congresso norte-americano, disse que, apesar de todos sermos consumidores, o consumidor não tinha sua voz ouvida no Congresso norte-americano. E mais do que isso, ele disse que o consumidor tinha alguns direitos básicos. Ele deveria ser ouvido, como já destacado, ele deveria ser informado adequadamente sobre os produtos e serviços, para que pudesse exercer um outro direito, o direito de escolha. E além disso, destacou Kennedy, os produtos tinham que ser seguros, respeitar a saúde do consumidor. E a partir da década de 60, principalmente na década de 70 e 80, começam a surgir leis pontuais de defesa do consumidor, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Eram leis que destacavam alguma vulnerabilidade, fragilidade do consumidor em relação a um assunto específico. Por exemplo, publicidade. Havia necessidade de proteger o consumidor em relação às publicidades, se editava uma norma. Outro exemplo, serviço de proteção ao crédito. Percebia-se a necessidade de proteção do consumidor e editava-se uma norma de proteção ao consumidor nesse aspecto específico. Na década de 80, existem dois eventos muito marcantes na defesa do consumidor. O primeiro é uma resolução da ONU de 1985. Essa resolução recomendou que os países adotassem ou reforçassem a legislação existente sobre defesa do consumidor. Era apenas uma recomendação, mas tinha um significado muito grande, porque indicava que havia um consenso internacional de que o consumidor deveria ser protegido pelos países. Já no Brasil, nós temos a Constituição de 88, que tem 3 passagens importantes da defesa do consumidor. A Constituição coloca a defesa do consumidor como direito fundamental, no artigo 5º, inciso 32, coloca como princípio da atividade econômica a defesa do consumidor e, finalmente, lá no artigo 48 das disposições constitucionais transitórias, estabelece que o Congresso, no prazo de 120 dias, iria editar um Código de Defesa do Consumidor. Surge o nosso código em 1990, 2 anos depois, mas com uma diferença muito marcante em relação à legislação até então existente. É um código, é uma norma mais abrangente, mais organizada, mais sistemática, procurava e procura defender o consumidor sob os mais diferentes aspectos. E além disso, teve uma preocupação em estruturar um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que é isso? Uma série de órgãos públicos, entidades privadas, que vão, de maneira direta ou indireta, implementar a eficácia do direito do consumidor. E para coordenar esse sistema, tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que se articula com os PROCONs, com as promotorias de defesa do consumidor, com as defensorias públicas, com associações civis de defesa do consumidor, para estrategicamente definir formas de atuação, uniformidade de condutas e, com isso, conseguir uma maior eficácia na proteção do consumidor brasileiro. É importante que você, consumidor brasileiro, saiba que você tem uma lei a seu favor. Uma lei muito importante, uma lei sistemática, organizada, que procura te proteger. Se liga, consumidor!